pelo menos dentro do meio evangélico, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, como você mesmo já falou, as diferenças entre as teologias, do porquê que essas diferenças, essas definições, elas são importantes. E aí, reverendo, vou até jogar a bola já para você, porque a gente já poderia então começar tentando definir do porquê é importante definir o cristianismo, ou assim, vamos dizer assim, esse conjunto da nossa teologia, do porquê que é importante ter essa definição e que diferença que faz ter isso muito bem definido, quando a gente olha, por exemplo, dentro da história da igreja e para os dias de hoje. Okay. Né? Por que a definição é importante? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente deve dizer é que um cristão não se faz apenas intelectualmente. Acho que essa é a primeira coisa importante, porque já que a gente vai conversar sobre a dimensão intelectual da fé cristã, há sempre o risco das pessoas acharem que nós estamos tratando essa dimensão como se isso fosse tudo. Certo. E, na verdade, não é tudo. Um cristão se faz pela habitação do Espírito Santo de Deus no seu coração e a transformação existencial que isso causa. Então, o contexto intelectual, ele não é o princípio, mas ele é uma forma de declaração, de demonstração. Isso. Né? Eu acho que, veja, e é muito difícil saber, Neto, até o quanto é preciso ter de ortodoxia para garantir, de certa forma, evidenciar, de certa forma, que alguém é ou não é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que a gente sabe e deve afirmar é que, primeiro, um cristão se faz por meio dessa ação sobrenatural. Quando Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos, ele estava conversando com um homem que tinha muito conhecimento teológico. Ele era um mestre da lei. E Jesus, inclusive, falou com ele, você sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? E Jesus disse, olha, importa-vos nascer de novo. E Nicodemo não entendeu. Ele falou, nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe, sair de lá de novo. E Jesus falou, você não está entendendo. Eu não estou falando de nascimento natural. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E Jesus estava, obviamente, ali se referindo aos rituais do Antigo Testamento de purificação, mas agora mostrando que aquilo era símbolo de algo que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Então, um cristão é feito por meio dessa transformação espiritual que o Espírito faz na vida de uma pessoa. Ser cristão não é apenas aderir a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de teorias. Ser cristão é ser colocado de volta na relação com Deus por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus criou o homem, uma relação que era antes entre 3 se tornou entre 4, não é? Essa relação trinitária agora envolve o homem, a queda tira o homem dessa relação, e ser cristão significa voltar para ela por meio da relação com Jesus Cristo. Tem uma declaração de Jesus que eu acho fabulosa. Ele diz assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ninguém se faz cristão. Todo mundo é feito cristão por intermédio do relacionamento com Jesus Cristo, que o coloca nesse relacionamento com a Trindade. Nessa linha de pensamento, a gente vai definir o cristianismo muito mais do que pela expressão intelectual, mas numa expressão que se tornou ainda clássica e comum, generalizada por causa do ministério e obra de Jonathan Edwards, né? Por causa das afeições do coração. E aí acho que uma das coisas que me moveu, obviamente, a pensar nesse tema e discutir isso com vocês, foi exatamente isso. Pelo fato de entender que nós estamos querendo dizer assim, sou cristão sim, e acredito nisso, 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 nisso. Mas nós estamos questionando antes, sou cristão sim, e amo a Cristo, amo a palavra, me deleito nos caminhos do Senhor, ou seja, das afeições do coração.